Muito bem, minha gente, estamos de volta para o nosso segundo bloco da primeira aula. Vamos continuando aqui com as classificações das constituições. Já falamos do primeiro critério, quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, que é o caso da brasileira, ou outorgada. Vamos ao segundo critério, olha aqui. Quanto à forma. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Olha, essa classificação ela requer muito cuidado, porque ela pode nos induzir a um equívoco perigoso na prova de concurso. Veja, a Constituição escrita é aquela que se materializa em documento escrito, e só em documento escrito. É o caso da Constituição brasileira. A Constituição brasileira, hoje, ela é materializada naquele documento escrito lá em 1988. E fim de papo. Só esse documento escrito é que é a Constituição brasileira. É diferente da Constituição não escrita. A não escrita é aquela que se baseia, se compõe também de usos, costumes, valores da sociedade e também textos escritos, só que produzidos em diferentes épocas, quer dizer, não é um texto escrito só, são vários, esparsos, isolados, produzidos em diferentes épocas da sociedade. É o caso, por exemplo, da Constituição da Inglaterra. Lá na Inglaterra, a Constituição ela é formada por usos, costumes, valores, jurisprudência, convenções sociais e também por textos escritos, só que vários, produzidos em diferentes épocas, ok? Você tem uma ideia, lá na Inglaterra existe um documento escrito em 1215, que é a Magna Carta do Rei João Sem Terra, que até hoje faz parte da Constituição daquele país. Como também existem outros documentos escritos mais recentemente que não fazem parte. E outros que fazem. Daqui a pouco você vai entender qual é o critério que eles usam lá para identificar se um determinado documento escrito faz parte ou não da Constituição. Eles têm um critério muito claro para isso. Fato é que a Constituição não é composta só por documento escrito único. Ela é composta por vários documentos escritos em diferentes épocas e também por usos, costumes, valores da sociedade, ok? Então, olha só o cuidado que nós temos que ter com essa nomenclatura. Apesar da nomenclatura não escrita, não é que não existam textos escritos. Existem textos escritos, sim, na Constituição não escrita, só que são vários, produzidos em diferentes épocas da sociedade, além dela também se basear em usos, costumes, valores. Percebeu? Bom, não é o caso brasileiro, nunca foi. A Constituição brasileira sempre foi e atual também é escrita, baseada em texto escrito único lá em 1988. Ok? Vamos seguindo adiante. Olha aqui o próximo critério de classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser sintética ou analítica. Sintética ou analítica. A sintética é aquela Constituição que se limita a tratar dos chamados elementos estruturais do Estado. Nada mais. Ela trata só desse assunto. Elementos estruturais do Estado. E o que são elementos estruturais do Estado? São aqueles assuntos relativos à estrutura do Estado. Por exemplo, se você for fazer um estudo, uma pesquisa sobre algum país do mundo que você não conheça, um país sobre o qual você não saiba nada, a primeira coisa que você vai ter que olhar, como é a estrutura política desse país? Tem rei? Tem presidente? É uma democracia ou é uma ditadura? É uma república? É uma monarquia? É presidencialista? É parlamentarista? Esse país respeita os direitos fundamentais do cidadão? Quais são os seus principais valores? Enfim, essa é a estrutura política desse país. Esses são os elementos estruturais do Estado. Se a Constituição for sintética, ela tratará só desse tema, estrutura do Estado. Os outros temas, ela deixa para que as outras leis tratem, que são menos importantes que a Constituição. Ok? O raciocínio é muito simples. Já que a Constituição é a lei mais importante de todas, então, em tese, ela só deve tratar dos assuntos mais importantes. E quais são?
a estrutura do Estado. Os outros temas são menos importantes, então ficam para as outras leis, ok? Essa Constituição sintética, consequentemente, ela tem poucos artigos, ela é pequena, ela é concisa, ela é resumida, ok? Porque trata de poucos assuntos. É o caso, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos. A Constituição americana ela tem essa característica, ela é sintética. Já a Constituição analítica é diferente, porque ela trata também da estrutura do Estado, também dos elementos estruturais do Estado, mas não apenas. Ela vai além. Ela trata de outros assuntos, muitos outros assuntos. Assuntos que não têm nada a ver, às vezes, com a estrutura do Estado. E por isso mesmo deveriam ser deixados para as outras leis, para as leis comuns. Mas não foram. A própria Constituição resolveu tratar. E com isso, ela deixa de ser sintética e passa a ser analítica. Também chamada de Constituição prolixa, exatamente porque fala de coisas que não deveria falar, às vezes fala e não diz nada, ok? Ela vai ser sempre uma Constituição maior, mais inchada em termos de quantidade de artigos. A brasileira, você acha que é sintética ou analítica? Sem dúvida alguma, ela é analítica. Eu disse que a americana é sintética, a brasileira ela é super analítica, na verdade. É uma tradição política no nosso país. Nossa Constituição, ela trata também da estrutura do Estado, mas vai muito além disso. Além da estrutura do Estado, ela trata de temas que deveriam ter sido deixados para as leis comuns, mas não foram. Ela mesma resolveu tratar. Por isso ela é uma Constituição analítica. Eu posso te dar um exemplo aqui. O artigo 242 da Constituição brasileira, no parágrafo 2º, diz assim, ó, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Olha aí, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Muito bem, será que esse é um tema que deveria estar na Constituição? Isso tem alguma coisa a ver com a estrutura do Estado brasileiro? É claro que não. Então, não é um tema a ser tratado por uma Constituição. Mas a nossa resolveu fazer isso. É uma demonstração de que ela não é uma Constituição sintética, ela está longe disso. Ela é uma Constituição analítica, também chamada de prolixa. Ok? Bom, seguindo adiante, olha aqui o próximo critério de classificação. Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser formal ou material. Formal ou material. Olha, essas duas palavras, formal e material, elas vão nos acompanhar em muitos assuntos diferentes que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso. Vez por outra nós vamos encontrar essas duas palavras, formal e material. E toda vez, em qualquer contexto, a diferença será a mesma. Formal sempre tem a ver com forma, com procedimento, com aparência, digamos assim. Enquanto que material sempre tem a ver com matéria, com assunto, com conteúdo, e não com aparência. Muito bem, como é que funciona isso aqui? Veja só, o país que tem uma Constituição formal, ele usa como critério para identificar o que é e o que não é Constituição apenas a forma. Ele considera como sendo a sua Constituição apenas aquele documento que tiver a forma, a aparência, a denominação oficial de Constituição, independentemente do seu conteúdo. Então aqui no Brasil, meus amigos, a Constituição é formal. Por quê? Porque aqui só se considera como sendo a Constituição brasileira aquele documento que foi um dia formalmente batizado de Constituição da República Federativa do Brasil. É esse o documento que hoje é considerado como a Constituição brasileira. Tudo que está ali, não interessa o assunto, é a Constituição. E tudo que está fora dali, não interessa o assunto, não é a Constituição. Ok? Então, o critério para você identificar o que é a Constituição não é o tema tratado pela norma, mas sim a forma, a aparência, a embalagem, digamos assim. Ok? Já o país que tem uma Constituição material, ele usa um outro critério para identificar o que é uma Constituição. É o caso da Inglaterra. Lá, o que se considera como sendo Constituição é toda e qualquer norma cujo tema, cuja matéria, cujo assunto seja a estrutura do Estado. Tratou da estrutura do Estado,
é parte da Constituição. Não interessa a forma, a embalagem. Não interessa se é chamado de lei, de decreto, de emenda constitucional, de Constituição. Não interessa o nome. O critério não é a forma, o critério é o assunto tratado pela norma. Ok? Lá a Constituição é material e não formal. Aliás, antes eu tinha dito para você que a Constituição da Inglaterra é também não escrita, porque ela se baseia em usos, costumes, valores e também em textos escritos, só que vários, produzidos em diferentes épocas. A exemplo daquele lá de 1215. Agora, meus amigos, dá para a gente entender por que aquele documento de 1215 faz parte da Constituição, porque é o tema, a matéria tratada por ele é a estrutura do Estado. Então nós podemos aqui, inclusive, traçar uma relação muito clara entre dois dos critérios que nós estudamos. Quanto à forma escrita e não escrita. Agora, quanto ao conteúdo formal e material. Qual é a relação que a gente traça? Toda a Constituição escrita, é o caso da brasileira, ela vai ser também formal. Toda a Constituição não escrita, é o caso da inglesa, ela vai ser também material. Eu vou registrar essa informação aqui para você. Vou passar um pouco adiante aqui. Olha só. Nós falamos do critério quanto à forma. E vimos que a Constituição brasileira é escrita. Agora estamos falando do critério quanto ao conteúdo. E eu estou dizendo que a Constituição brasileira é formal. Muito bem, relação muito clara. Toda a Constituição escrita é formal. E toda a Constituição não escrita é material. É material. É o caso da inglesa. Ok? Bom, essa relação ela pode continuar, inclusive, com o próximo critério. O próximo critério que nós vamos falar é o critério quanto ao modo ou modelo de elaboração. Quanto ao modo ou modelo de elaboração. A Constituição ela pode ser dogmática ou histórica. Dogmática ou histórica. Qual é a diferença? Olha, a Constituição dogmática é aquela que surge naquele momento em que o país para tudo e diz, agora é a hora de fazer uma nova Constituição, porque a anterior, por algum motivo, não serve mais. Então precisamos de uma nova Constituição e vamos fazê-la agora. E nesse contexto, surge uma nova Constituição para refletir os valores, a realidade, os anseios daquela época específica. Ok? É o caso da brasileira. A Constituição brasileira foi assim, ela foi dogmática, ela surgiu naquele momento em que o país saía da época da ditadura, portanto precisava de uma nova Constituição para representar as novas realidades políticas que o país viria a viver. Então ela foi elaborada ali naquele período específico, 87, 88, ficou pronta no dia 5 de outubro de 88, refletindo os valores dominantes à época em que ela veio. É diferente da Constituição histórica, que é aquela que não é elaborada em um momento específico. Ela vai sendo elaborada lenta e gradativamente ao longo de toda a evolução histórica da sociedade. Ela nunca fica pronta. Ela está em constante processo de elaboração. Mais uma vez é o caso da Constituição da Inglaterra. Lá eles nunca pararam para fazer uma nova Constituição. Sempre estiveram e continuam fazendo, permanentemente, construindo a cada dia aquilo que é a Constituição inglesa. É uma Constituição histórica, não é uma Constituição dogmática. A dogmática, ela sempre surge de um órgão constituinte. Um órgão criado em um momento específico para fazer a Constituição naquele momento. Um órgão constituinte que, no caso brasileiro, foi chamado de Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o nome do órgão constituinte que lá em 87, 88 escreveu a Constituição brasileira. E eu já disse para você que esse órgão constituinte, chamado de Assembleia Nacional Constituinte, na época foi composto por representantes eleitos pelo povo. Por isso, inclusive, que a Constituição brasileira foi promulgada, democrática, popular.
Fato é que ela é também uma Constituição dogmática, porque surgiu de um órgão constituinte criado exatamente naquela época ali, para fazer a nova Constituição. Ok? Nós podemos continuar traçando aqui uma relação entre os critérios. Olha aqui, meus amigos. Quanto ao modo de elaboração, eu estou dizendo para você que a Constituição brasileira é do tipo dogmática e que a inglesa é do tipo histórica. Muito bem, toda a Constituição dogmática vai ser formal e toda a Constituição histórica vai ser material e não escrita. Olha aí a relação que podemos traçar. Agora vamos entender exatamente por quê. Veja só, eu disse para você que a Constituição da Inglaterra ela é não escrita. Por que não escrita? Porque ela se baseia em usos, costumes, valores e também em textos escritos, só que vários, produzidos em diferentes épocas. E quais são esses textos escritos que compõem a Constituição inglesa? Aqueles que tiverem por matéria, por assunto, por tema, a estrutura do Estado. Por isso ela é também material. E ao mesmo tempo ela é histórica, porque ela vai sendo elaborada ao longo de toda a evolução histórica da sociedade. Esses documentos escritos, que compõem hoje a Constituição inglesa, foram sendo produzidos ao longo de toda a evolução histórica daquela sociedade. Então a Constituição não escrita, uma Constituição material, ela sempre vai ser uma Constituição histórica. Já a brasileira, de outro lado, ela é formal, por quê? Porque só se considera como uma Constituição brasileira aquilo que tiver a forma de uma Constituição. E o que é que tem a forma de uma Constituição? Aquele documento escrito único. Então, a escrita é formal. E, ao mesmo tempo, dogmática, porque surgiu num momento específico. Esse documento escrito único, que tem a forma de uma Constituição, vem em uma época específica da sociedade, por isso dogmática. Ok? Então, essa é a relação que nós traçamos aqui, importante para a prova. Mas, seguindo com os critérios, olha só, o próximo critério é o critério quanto à alterabilidade, ou então quanto à estabilidade, ou ainda quanto ao processo de alteração. Muito bem, o que nós analisamos aqui nesse critério é se pode ou não a Constituição ter o seu texto alterado, ter suas cláusulas modificadas. Muito bem, se ela não trouxer qualquer possibilidade de modificação das suas cláusulas, se ela for uma Constituição que não admita mudança no seu texto, uma Constituição com texto fixo, ela será uma Constituição tida como imutável. Imutável, como diz o próprio nome, é aquela que jamais pode ser alterada, jamais pode ser modificada. Hoje em dia não há notícia, não há exemplos de Constituição imutável, por uma razão simples. Se hoje a Constituição fosse imutável, ela rapidamente ficaria ultrapassada, rapidamente ficaria obsoleta, porque é preciso que a Constituição vá se adequando às novas realidades que vão surgindo. E essas adequações que vão sendo feitas na Constituição são exatamente as emendas constitucionais, as alterações no seu texto, que vão permitindo que ela se adeque, se atualize com o passar do tempo. Então hoje uma Constituição imutável seria absolutamente despropositado, ela rapidamente ficaria ultrapassada, ok? Então sobra aqui nessa classificação, meus amigos, tirando a imutável, sobra a Constituição rígida, a Constituição flexível e ainda a Constituição semi-rígida, que é também chamada de semi-flexível. Veja só, antes mesmo de distinguirmos a rígida da flexível, já dá para saber o que é semi-rígida ou semi-flexível. É uma mistura das duas. É aquela que tem uma parte rígida e outra parte flexível. E aí ela vai ser chamada de semi-rígida ou de semi-flexível. Agora, mais uma vez, nós temos que ter muito cuidado com essas palavras, porque elas também podem induzir a um equívoco muito frequente nas provas.
A palavra rígida muitas vezes induz a ideia de que não pode ser modificada. E isso está errado. A que não pode ser modificada é a imutável. Tanto a rígida quanto a flexível, as duas admitem alteração do seu texto. O que distingue uma da outra é o jeito de fazer esta alteração. O procedimento a ser observado para fazer a chamada emenda ao seu texto, que é a emenda constitucional, a alteração no seu texto. Muito bem. Se a emenda constitucional puder ser feita da mesma maneira que qualquer outra lei comum, sem nenhuma diferença de procedimento, a Constituição será flexível. Flexível. Já se a emenda constitucional puder ser feita, mas não com a mesma simplicidade das leis comuns, então ela demanda procedimentos adicionais, requisitos especiais, aí a Constituição será do tipo rígida. Muito bem, pode acontecer da Constituição ter alguns artigos que admitem alteração pelo mesmo procedimento das leis comuns e outras partes que só admitem alteração por um procedimento mais rigoroso, mais especial. Nesse caso, nós teremos na Constituição uma parte flexível e outra parte rígida. E chegaremos aí, então, à Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Foi o caso da primeira Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 teve essa característica, ela foi semi-rígida ou semi-flexível. Ela tinha um artigo, era o artigo 178, que dizia que algumas partes podiam ser alteradas da mesma maneira que qualquer lei. Então essas partes eram flexíveis. E as demais partes só poderiam ser alteradas por um procedimento adicional a ser observado. Então essas demais partes eram rígidas. Juntando aí, a Constituição foi semi-rígida ou semi-flexível. Ok? Muito bem, tirando essa primeira, que foi a de 1824, todas as demais constituições brasileiras, inclusive a atual, ela é do tipo, olha aqui, rígida. Sem dúvida alguma. Ela é rígida. A de 1824 era semi-rígida. A atual Constituição Federal de 88, sem dúvida alguma, ela é rígida. E por que ela é rígida? Porque ela admite a alteração do seu texto. Não é à toa que já tivemos inúmeras emendas constitucionais. Mas todas essas emendas foram feitas, mas não com a mesma simplicidade das leis comuns. Existem requisitos a mais para fazer uma emenda em relação às leis comuns. Por isso podemos dizer que a Constituição brasileira é rígida. Eu vou te dar um exemplo aqui simples. Para você fazer uma lei comum no Brasil, ela tem que ser aprovada uma vez pela Câmara dos Deputados e outra vez pelo Senado Federal. Já para fazer uma emenda, tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Olha aí um requisito a mais. Olha aí uma dificuldade a mais para fazer uma emenda. Só esse exemplo, como eu poderia dar outros, já demonstra que a nossa Constituição ela não é alterada da mesma maneira que as leis comuns, portanto ela não pode ser flexível. Ela é uma Constituição rígida. Ela exige procedimentos adicionais para a sua alteração. Está claro isso? Agora veja bem, uma observação aqui rapidamente. Talvez você que está estudando aqui comigo, talvez você que já tenha visto antes a matéria Direito Constitucional, esteja lembrando aí das chamadas cláusulas pétreas da nossa Constituição. Veja bem, o que é isso? As tais cláusulas pétreas são um núcleo de assuntos que a própria Constituição indica quais são, e ela determina que esses temas não podem ser objeto de emenda para abolir, para retirar, para subtrair, para enfraquecer. Muito bem, alguns dizem que cláusula pétrea é aquele tema imutável da Constituição. Só que não é bem assim não é imutável propriamente. O que não pode é mudar para menos. Mas mudar para mais não tem problema. Você não pode enfraquecer o assunto. Mas reforçar você pode. O Supremo tem dito isso sempre. Mas tradicionalmente sempre se afirmou que as cláusulas pétreas são temas imutáveis da Constituição. Embora isso não esteja mais tão atual assim. Mas veja, por conta dessas tais cláusulas pétreas, alguns autores
preferem chamar a nossa Constituição, ao invés de rígida, preferem chamar de super rígida. Olha aqui, vou colocar aqui embaixo no asterisco. Ó. Super rígida. Por conta das tais cláusulas pétreas. É a posição, por exemplo, de Alexandre de Moraes, que é um importante autor do direito constitucional brasileiro. Ele diz que a Constituição brasileira é super rígida, já que tem um núcleozinho, que são as cláusulas pétreas, praticamente imutável. Então ela não seria apenas rígida, ela é rígida na sua maior parte, mas tem esse núcleo imutável. Então aí ele inventou a palavra, a expressão super rígida, ok? Entretanto, meus amigos, esse entendimento é um entendimento minoritário. O que prevalece é o entendimento de que a nossa Constituição é rígida. É isso que você vai marcar na sua prova de concurso, ok? A menos que você esteja fazendo uma questão de múltipla escolha, ABCDE, e apareça lá numa alternativa super rígida e não tenha outra opção com rígida. Aí você vai marcar super rígida. Significa que o examinador levou em conta a doutrina de Alexandre de Moraes. Percebeu? Mas o que prevalece na esmagadora maioria da doutrina e também lá no STF é que a Constituição brasileira é do tipo rígida. Ela admite a alteração do seu texto, mas as emendas não são feitas com a mesma simplicidade das leis comuns. Ok? Tá claro isso? E outra, o conceito atual de cláusula pétrea não é mais essa história de sendo imutável. Não. O Supremo, inclusive, tem dito muito isso nas suas decisões. Cláusulas pétreas são mutáveis, desde que para mais, não para menos. Você pode acrescentar, você pode somar, você pode fortalecer no assunto, mas não diminuir, ok? Então, na verdade, não são propriamente imutáveis. Você não pode retirar. Muito bem, seguindo adiante, olha aqui agora o 7º critério de classificação quanto à ideologia ou quanto ao critério ideológico. A Constituição pode ser. Ela pode ser ortodoxa ou eclética. Ortodoxa ou eclética. A diferença é simples. A Constituição ortodoxa é aquela que toma partido, é aquela que prestigia uma só ideologia política. Ela escolhe uma ideologia política como sendo a correta e só vai prestigiar aquela ideologia política oficial do Estado. Isso daí é típico de ditaduras. Se você tiver um regime democrático, democracia pressupõe respeito às diferenças, políticas inclusive. Então, na democracia, a Constituição não vai impor uma só ideologia política. Ela não vai ser uma Constituição ortodoxa. Ao contrário, ela vai ser uma Constituição eclética. E o que é mesmo a eclética? É exatamente aquela que não toma partido de ideologia política. Respeita todas, em igualdade de condições. É o caso da Constituição brasileira. Isso, aliás, fica claro logo no artigo 1º dela, que nós vamos estudar ainda na aula de hoje, quando ele diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Olha aí, fica claro que aqui no Brasil você pode ter a ideologia política que você bem quiser, você não é obrigado a ter essa ou aquela ideologia política, pois isso mesmo é que caracteriza a Constituição eclética, ok? Muito bem, os principais critérios que nos interessam são esses que eu trouxe para você aqui. Claro que se você for pegar um livro, você vai encontrar outros, só que são critérios muito menos comuns, apresentados por um ou outro autor, e que dificilmente seriam cobrados numa prova de concurso. Interessa para nós esses. Então vamos recapitular rapidamente. Eu vou voltar aqui, para que a gente possa recapitular. Quanto à origem, a Constituição brasileira ela é promulgada, democrática ou popular. Quanto à forma, ela é escrita. Quanto à extensão, ela é analítica. Quanto ao conteúdo, ela é formal. Quanto ao modo ou modelo de elaboração, ela é dogmática. Quanto à alterabilidade ou quanto à estabilidade ou processo de alteração, ela é rígida, sem dúvida alguma, para alguns, super rígida.
enquanto a ideologia ela é eclética. Ok? Lembrando a relação que está aí acima, toda a Constituição escrita é formal e dogmática, toda a Constituição não escrita é material e histórica. Ok? Tranquilo aí, meus amigos? Pois vamos fazer mais um intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente está de volta aqui, continuando já com um novo tema, que é o estudo dos primeiros artigos da Constituição Federal. Até daqui a pouco.